Gelatinização. Isso. Ela cria uma capa meio escorregadia e macia, muito semelhante, como você bem pontuou, a um pierogi do leste europeu ou aquelas massas italianas frescas. E o resultado é um prato úmido que é muito mais leve na digestão por não reter gordura de fritura, mas que mantém toda a estrutura de uma trouxinha recheada que abraça o estômago. É uma solução puramente econômica que acabou virando um traço cultural lindo, fantástico. E falando em não economizar, porque já que economizou no óleo do pastel, a outra receita que mostra como a culinária do passado operava em frequências muito diferentes é a mousse prática. A famosa mousse intensa. Intensa é apelido. Quando eu li a lista de ingredientes dessa receita, eu tomei um susto. Ela pede 200 gramas de manteiga sem sal, 5 ovos inteiros crus, 1 xícara de açúcar, achocolatado e um cálice de licor. Todo batido. Tudo batido. É uma intensidade que assusta o nosso paladar de hoje, né? Porque a gente está acostumado com lata de creme de leite, claras em neve, coisas que deixam a mousse cheia de ar, super levinha. Sim, essa mousse levanta uma questão super importante sobre a evolução dos nossos hábitos. A culinária caseira de umas décadas atrás, ela não compartilhava dessa aversão contemporânea à gordura densa que a gente tem hoje. Ah, porque o estilo de vida era outro. Exatamente. O trabalho manual nas casas e nas ruas exigia uma ingestão calórica muito maior das pessoas. Além disso, a sobremesa muitas vezes era tratada como um evento raro. Um luxo de fim de semana, que precisava ser o mais rico e farto possível. E a textura disso deve ser algo de outro mundo. E é por causa de uma emulsão pesada. Bater manteiga pura com ovos crus cria uma estrutura densa por causa da lecitina da gema, agindo em conjunto com a gordura da manteiga. Ah, por isso ela fala que tem que deixar descansar na geladeira até o dia seguinte. Isso mesmo. A manteiga precisa sofrer a ação do frio para voltar ao estado sólido e travar a sobremesa. Fica com uma textura firme que derrete lentamente na boca, é muito mais próximo de um fudge do que dessas mousses aeradas cheias de espessantes industriais que a gente vê hoje no mercado. Nossa, é uma experiência quase mastigável, visceral. E por falar em processo visceral, eu me lembrei agora da forma como ela descreve o preparo do docinho de abacaxi. Esse também dá trabalho. E como? É um maquinário caseiro que a gente mal vê hoje em dia nas cozinhas. Ela narra todo o processo de passar 2 abacaxis inteiros na máquina de moer carne. Ou num ralador manual, sabem? Exige um esforço físico real. Sim. Extrair metade do caldo, juntar um coco ralado inteiro, colocar mais de meio quilo, tipo 600 gramas de açúcar e ir pro fogão. E olha só, a instrução de tempo de cozimento simplesmente não existe. Ela não te dá um timer. Não. Ela não diz cozinhe por 20 minutos a 180 graus, o termômetro dela é puramente visual e físico. Ela diz que tem que mexer sem parar até enxergar o fundo da panela. É o braço e o olho no controle. E esse detalhe da instrução visual é, na verdade, o cerne do saber prático. O conhecimento transmitido ali não é matemático, ele exige presença. Presença. É bem isso. Quem está no fogão não pode simplesmente programar um timer no celular e ir deitar no sofá. Exige atenção, exige sentir a resistência da massa pesando ali na colher de pau, sabe? É um compromisso físico com a comida e com o momento. E isso nos leva, talvez, ao ponto mais profundo da nossa discussão de hoje. Porque a genialidade de todo esse material em que a gente está mergulhando não está só no que a Maria Aparecida estava cozinhando. Está principalmente na forma como o formato do áudio, cru e sem edições, embala toda essa filosofia do projeto Culinária com Alma. Com certeza. A embalagem é tão importante quanto o conteúdo. Sem dúvida alguma. Eu confesso que escutei algumas partes com um sorriso de orelha a orelha. Especialmente os erros de gravação, os famosos bloopers, né, que foram mantidos na íntegra. Aquela parte da introdução é maravilhosa. É muito boa. Tem um momento, logo no começo, na apresentação, em que ela diz com a maior empolgação do mundo: "Olá, seja muito bem-vindo ao Culinária com o Alpa." E ela não para. Não, ela percebe que errou,
não pausa o gravador e tenta de novo culinária com o Malme, até que finalmente ela respira e acerta a culinária com alma. E não é só aí que acontece, não. Tem o do rocambole, né? Sim, no meio da receita do rocambole de batata, enquanto ela lista aquelas opções de recheios, ela se enrola nas palavras presunto e queijo, ela dá uma parada dramática, pensa e fala literalmente pro ouvinte: não é tudo não, então vamos repetir a receita aqui na parte aqui de novo. E retoma como se nada tivesse acontecido. Exato, volta a ditar a receita como se nada tivesse rolado, nenhum corte, nenhuma mágica de computador para limpar a voz, nada. E o que é fascinante sobre esses erros mantidos no produto final é como eles subvertem toda a lógica moderna da comunicação nas redes. Verdade. Hoje em dia ninguém posta erro. Não postam. Se um produtor de conteúdo de hoje comete um errinho mínimo de dicção, ele apaga a faixa, regrava 10 vezes, usa software para equalizar o áudio e publica algo clinicamente perfeito. Mas que soa meio robótico. Exatamente. O resultado dessa perfeição clínica é, paradoxalmente, a desconfiança. Nós ficamos com a sensação de estarmos lidando com uma marca fria ou até com uma inteligência artificial. Mas quando a Maria Aparecida tropeça nas palavras e decide seguir em frente, ela assina um atestado de humanidade. Ela prova para quem está escutando que do outro lado daquele gravador existe uma pessoa real. Uma pessoa lidando com a frustração normal, administrando uma cozinha de verdade, onde as coisas nem sempre fluem perfeitamente. E isso gera uma confiança inabalável com quem consome o conteúdo. É a velha máxima, né? A vulnerabilidade cria conexão. E o ápice absoluto dessa conexão real, assim, o momento que me deu até um nó na garganta ouvindo as fontes, é a interrupção que acontece bem no finalzinho das gravações. Aquele momento é de ouro. É lindo. Ela acabou de passar a receita inusitada lá do pastel cozido, faz a sua clássica reflexão dizendo que cozinhar é mais do que preparar alimentos, é colocar amor em cada detalhe. E aí, ela tá se despedindo. E aí acontece. De repente, do absoluto nada, o áudio capta uma voz de fundo no ambiente. É a voz do marido dela entrando na cozinha, totalmente despreocupado com o gravador que estava ligado ali, e perguntando de forma super espontânea: amor, que isso, meu amor, você tá com fome? Olha, eu diria que é o momento mais poético de todo esse acervo que a gente analisou. Porque essa frase que ela adota como lema, sobre colocar amor em cada detalhe, poderia facilmente soar como um daqueles adesivos de parede cafonas, sabe? Uma frase de efeito fabricada. Aquelas frases de Pinterest. Exato. Mas a interrupção acidental do marido transforma o discurso numa ação palpável. O fato dele entrar na cozinha porque sentiu o cheiro da comida ou porque ouviu o barulho das panelas e se preocupar genuinamente se a esposa está com fome no meio da gravação, isso é a manifestação literal daquele afeto. Nossa, sim. O amor não é um conceito abstrato na cozinha dela. Ele está materializado naquela interação, alimentando a casa no instante exato em que o botão de gravar está apertado. É de arrepiar. E eu acho que essa cena resume brilhantemente tudo que a gente desempacotou até agora. Esse conjunto de áudios não nos entregou apenas um cardápio com 7 opções prontas. Longe isso. Não foi só sobre como reaproveitar bananas num bolo ou como enrolar um rocambole. Muito menos só sobre o método de cozinhar um pastel na água ou sobre como emulsificar uma mousse pesada de manteiga. O que a Maria Aparecida nos legou foi, na verdade, um manifesto. Um manifesto sobre o valor do que é simples. Isso, sobre o poder de sustentação de uma família através da comida descomplicada e caseira. Exato. E, baseando-me nisso, tudo que a gente conversou, eu queria lançar um pensamento meio provocativo para a nossa audiência refletir após terminarmos aqui hoje. Opa, adoro provocações. Manda! É que nós exploramos como essas receitas que são cheias de amidos reconfortantes, de panelas barulhentas e dessas interrupções afetuosas, elas moldaram o senso de comida afetiva de gerações inteiras, né? Com certeza. O cheiro da cebola dourando lá pro cachorro-quente barato, o erro na hora de falar uma palavra no áudio, tudo isso constrói memória. Mas se olharmos para o nosso ritmo atual, em que a gestão familiar muitas vezes se resume a abrir um aplicativo de delivery pelo celular, fazer 3 cliques
e receber uma sacola plástica silenciosa na porta de casa. É a realidade de muita gente. Pois é. O que será da nossa memória afetiva daqui a algumas décadas? Se as nossas cozinhas pararem de sujar panelas, pararem de ter ingredientes sendo aproveitados e se tornarem apenas, sei lá, locais de passagem para abrir embalagens de isopor, o que a próxima geração vai considerar como a sua comfort food? Nossa. Será que o som do conforto deles vai ser uma notificação de entrega no celular, em vez do som de uma panela fervendo no fogão? Uau, é uma reflexão pesada, viu? E absolutamente necessária para quem nos ouve. Nós passamos tanto tempo hoje em dia buscando a receita perfeita para o Instagram perfeito e esquecemos do básico. Será que o conforto do futuro vai ser tão estéril assim? É um cenário que dá muito o que pensar sobre as tradições que nós estamos, ou não, construindo hoje nas nossas próprias casas. Fica aí o questionamento para todo mundo. Fica mesmo. E com essa pergunta ecoando na nossa cabeça, nós encerramos a nossa imersão de hoje. Muito, muito obrigada pela companhia de todo mundo que explorou esse relicário de áudios maravilhosos conosco, que possamos olhar para as nossas panelas e para as nossas falhas diárias com um pouco mais dessa alma da Maria Aparecida. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.